Olá, pessoal! Vamos dar continuidade ao estudo das funções orgânicas oxigenadas. E nesse momento a gente vai estar estudando os éteres, os aldeídos e as cetonas, certo? Então, iniciando o éter, o que vem esse éter, pessoal? São compostos orgânicos onde o oxigênio está diretamente ligado a duas cadeias carbônicas, ou seja, dois grupos alquila ou aurila. Como esse exemplo aqui, ó, tem um oxigênio ligado a duas cadeias carbônicas. Ele é o heteroátomo. Aqui também, seja essa cadeia aromática ou alifática, certo? A fórmula geral dos éteres é ORR. Esse RR é quando a cadeia ela é aberta, certo? Então, aqui eu tenho oxigênio, de um lado eu tenho uma cadeia aberta, do outro lado eu tenho outra cadeia carbônica aberta. Aqui, quando o oxigênio está ligado a dois compostos aromáticos, AR. E aqui é quando de um lado eu tenho um composto aromático e do outro lado uma cadeia aberta, tá certo? Os éteres, eles também são denominados óxidos orgânicos e podem ser considerados como derivados da água, pela substituição dos dois hidrogênios por dois grupos orgânicos. Ou seja, aqui eu tenho a molécula da água, tá? Então é como se eu fosse substituir esses dois hidrogênios por duas cadeias carbônicas. Tá? Então a gente tem a primeira substituição do primeiro hidrogênio, ó, esse R aqui, esse radical, está indicando uma cadeia carbônica. E a segunda substituição, né, o outro hidrogênio é substituído por outra cadeia carbônica, certo? Prosseguindo, nós temos a classificação dos éteres. Então, os éteres eles podem ser classificados em simétricos ou assimétricos. Tá? Então, aqui, esse ORR, ó, perceba que os dois R's estão iguais, ou seja, é esse exemplo aqui, ó, o oxigênio. De um lado tem uma cadeia carbônica e do outro lado, a outra cadeia carbônica ela é simétrica, não é? A do seu lado, ou seja, elas são iguais. As duas cadeias carbônicas que estão ao lado do oxigênio são iguais. Os assimétricos, percebam que eu tenho R' e R, ou seja, esses dois R são diferentes. Então, esse exemplo aqui, ó, duas cadeias carbônicas diferentes. Eles também podem ser classificados como alifático, aromáticos ou misto. Então, alifático é quando as duas cadeias carbônicas de um lado e do outro, elas são cadeias abertas. Aromáticos é quando dos dois lados eu tenho anéis aromáticos, que não é esse caso, né? Se eu tivesse aqui um outro anel aromático, esse éter ele seria considerado aromático. Esse aqui é a nossa representação de um éter misto, onde de um lado eu tenho um composto aromático, uma cadeia aromática, e do outro lado uma cadeia alifática aberta. Tá? Temos ainda os éteres cíclicos, é quando o oxigênio ele está presente numa cadeia cíclica fechada. Então, aqui eu também tenho exemplos de éteres, ok? Nomenclatura dos éteres. Então, pessoal, dentro da IUPAC, a nomenclatura dos éteres, ele contém a palavra oxi intercalada nos nomes dos dois grupos formadores do éter. Por exemplo, a gente vem aqui, ó, essa primeira cadeia, certo? É um éter. Então, dentro da IUPAC, como é que seria? No meio da palavra eu tenho a palavrinha oxi. Quem antecede o oxi é o grupo menor, ou seja, a cadeia carbônica menor. Nesse primeiro exemplo aqui, é esse meu CH3 que representa a minha cadeia metano, né? Deriva do metano, tá? Essa aqui seria meu etano, se eu tivesse lá em hidrocarbonetos. Então, eu vou ficar, o grupo menor, met, vai ficar metóxi, hífen, etano, certo? Essa aqui, ó, são iguais. Então, vai ficar etóxi, etano. Essa aqui, o menor grupo, met, né, vem de metano, então vai ficar metóxi, benzeno, certo? Esse éter aqui, esse primeiro, também é chamado de éter etil-metílico. Nesse caso aqui, em ordem alfabética, certo? Então, o E vem antes do M, então éter etil-metílico, tá? Que é essa nomenclatura usual, né? Que contém a palavra éter seguida do nome dos dois grupos em ordem alfabética, tá certo? Nesse segundo exemplo, ficaria éter dietílico, porque os dois grupos são iguais, tá? E nesse terceiro aqui,
consideraria aqui como uma ramificação, gente, fenil. Tá? Então, em ordem alfabética vem primeiro o fenil. Então, éter, fenil, metílico. Então, essa é a nomenclatura usual, tá certo? Prosseguindo, nós temos a presença dos éteres em nossas vidas. Então, pessoal, quando a gente fala de éter, a gente lembra do éter mais comum, né? O éter simples, que é vendido em farmácia. Acho que todo mundo já ouviu falar de éter. E esse éter, ele começou a ser usado lá em 1842. Era utilizado como anestésico, tá? Por inalação, tá certo? Então, a pessoa inalava aquele éter, né? E era submetido a cirurgias, né? Tem efeito anestésico. Só que, porém, depois que a pessoa retornava, sentia um mal-estar muito grande. Então, aos poucos, ele foi sendo substituído por outros anestésicos, tá? Só que o éter, quando ele é passado na pele, também dá a sensação de diminuição da sensibilidade. Então, ele também passou a ser utilizado, né, antes de levar uma injeção, para diminuir a sensação dolorosa de uma picada de uma agulha, por exemplo, tá? Atualmente, ele é muito utilizado em solvente dentro da indústria química, né? Solvente apolar, né? Em laboratório, como em indústrias químicas, tá certo? Nas indústrias químicas, ele é utilizado principalmente na extração de óleos. Como ele é apolar, ele vai interagir com os óleos, né? Então, ele é utilizado para se retirar óleo, gordura, essências de fontes vegetais ou animais, certo? E aí o éter comum, que a gente acabou de falar dele, né? Uma característica dele é que ele é altamente inflamável, ou seja, ele pega fogo muito rápido, né? Com aquecimento. E também nós temos um outro éter que é bem importante dentro da atualidade, que é o metoxitéciobutano, que ele é utilizado como antidetonante da gasolina, certo? A gente vai ter também éter, gente, presente em algumas funções mistas. Como assim função mistas? Ó, percebam aqui a vanilina, que é a essência da baunilha, certo? A gente chama de função mista por quê? Porque nessa vanilina a gente vai encontrar o éter, ó, o éter aqui, né? Oxigênio, cadeia de um lado, cadeia do outro. E a gente percebe outras funções orgânicas. Aqui o fenol, que a gente já estudou. Esse aqui a gente ainda vai estudar. A próxima função é o aldeído, tá? Da mesma forma que o eugenol, né, que está presente na essência do cravo da Índia. Também o éter está presente nessa função mista, assim como o fenol, tá certo? E metoxitéciobutano, que a gente acabou de falar, o antidetonante da gasolina, olha aqui o éter presente, certo? Dando continuidade, a gente vem para a função seguinte, que são os aldeídos. Então, os aldeídos são compostos orgânicos que possuem o grupo funcional C-OH, gente, ó. Esse grupo funcional aqui está presente na cadeia carbônica e aí ele indica que essa função é um aldeído. Carbono ligado com a dupla oxigênio, ligado com hidrogênio. Tá? Esse grupo funcional é chamado de aldoxila, metanoíla ou formila. E ele pode vir muitas vezes abreviado. Dessa maneira aqui, ó, C, dupla O. Aliás, então, gente, esse grupo funcional aqui, C-OH, ele é chamado de aldoxila, metanoíla ou formila, tá? E ele pode vir abreviado também, dessa forma aqui, ó, CHO, é a abreviação do grupo funcional dos aldeídos, tá? Aí a gente encontra aqui alguns exemplos de aldeído, certo? Percebo que o aldeído ele vai vir normalmente na extremidade da cadeia, né? Então a gente aqui, ó, a R indica que aqui tem um composto aromático, aqui um composto alifático ou hidrogênio também, né? É mais simples, o formaldeído. Tá? Então a gente encontra esses três tipos de aldeído. A nomenclatura da IUPAC dos aldeídos ela é feita com a terminação AL, então a cadeia principal. É a mais longa, mas essa cadeia principal deve contemplar o grupo funcional, ou seja, o CHO, e a numeração é feita sempre a partir do grupo funcional. Certo? Então, aqui eu tenho alguns exemplos, ó. O
aldeído mais simples, certo? É o metanal. Por quê? Porque aqui eu tenho apenas um carbono, certo? O metanal também é chamado de aldeído fórmico ou formaldeído, tá? Aqui eu já tenho um aldeído um pouco maior, dos carbonos, então, ó, é o etanal, certo? E eu tenho aqui uma cadeia maior com ramificação. Então, nesse caso, ó, a cadeia principal é isso aqui tudinho. Lembrando que o grupo funcional, que é esse primeiro carbono, ele também faz parte da cadeia principal. Então, aqui eu vou ter ó, no carbono 3 o metil, então 3-metil butanal, porque eu tenho 4 carbonos na cadeia principal. E por último, eu tenho o benzaldeído. Ó, vem aqui anel benzênico, por isso o nome benzaldeído, certo? Gente, as cetonas são compostos orgânicos que possuem o grupo funcional C-O. Então, tem um carbono com uma dupla com oxigênio. E ao lado, gente, as duas cadeias ao lado, obrigatoriamente tem que ser cadeia carbônica. Não pode ser hidrogênio, porque aí, nesse caso, ele passa a ser um aldeído que a gente acabou de estudar. Tá? Esse grupo funcional, ele também é chamado de carbonila. E ele vem abreviado, muitas vezes, apenas com CO. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de cetonas. Tá? Então, nesse meu primeiro exemplo, a carbonila, de um lado tem um R', do outro lado R duas linhas, ou seja, eu tenho cadeias carbônicas abertas. Aqui, nos dois casos, eu teria compostos aromáticos. E aqui eu teria uma cadeia aberta, composto aromático. Então, obrigatoriamente, as duas cadeias ligadas à carbonila precisam ter cadeias carbônicas, seja aberta, seja aromática. A nomenclatura. Então, gente, ó, a nomenclatura das cetonas, pela IUPAC, ela possui a terminação ona, tá? E a cadeia principal ela é a mais longa que contém a carbonila. A numeração ela é feita a partir da extremidade mais próxima da carbonila. Então, vamos observar esses 3 exemplos aqui. Pela nomenclatura da IUPAC, eu tenho aqui, ó, propan 2-ona. Por quê? Porque minha cadeia principal tem 3 carbonos, por isso propan, né? 2 é o número da carbonila. Ona é a terminação, pela IUPAC, propan 2-ona. Essa aqui pela IUPAC, ó, é a principal 4 carbonos, butanona. Eu preciso especificar qual é a numeração da carbonila. Então, eu preciso começar da esquerda para a direita, a carbonila fica com a menor numeração, e o nome dele é butan 2-ona. Esse terceiro exemplo, pela IUPAC, eu vou ter, ó, pitan 2-ona. A principal 5 carbonos, carbonila número 2. Essa é a nomenclatura da IUPAC. Pela nomenclatura usual, certo? Contém a palavra cetona, tá certo? Seguida dos nomes ligados à carbonila, tá? Em ordem alfabética. Como assim? Vê só. Esse aqui, cetona dimetílica. Então, eu inicio com a palavrinha cetona. E aí, ó, de um lado eu tenho metil, do outro lado eu tenho outro metil. Então, dimetílica, porque eu tenho 2 metis, certo? Isso é pela nomenclatura usual. Pela nomenclatura usual, esse composto também é chamado de propanona. Tá? Ou seja, bem parecido com a IUPAC, só que não precisa especificar onde é que está a carbonila, porque nesse caso, obrigatoriamente, a carbonila está no meio, já que só tem 3 carbonos na cadeia principal e de um lado eu preciso ter carbono e do outro lado também. Tá? O segundo exemplo, dentro da nomenclatura usual, então eu inicio com a palavra cetona. Tá? Então, de um lado eu tenho um metil, do outro lado eu tenho um etil. Tá? Só que aí a gente vai em ordem alfabética. Então, eu vou ficar com cetona, etil, metílica, né? Sempre com a terminação ílica. E aqui, nesse caso, eu tenho de um lado o metil, do outro lado o propil. Então, cetona, metil, propílica. O segundo exemplo também permite a nomenclatura usual ser butanona. Da mesma forma, muito parecido com a da IUPAC. E aí, nesse caso, não precisa especificar. Mas por que eu não preciso especificar? Porque, obrigatoriamente, a carbonila está no segundo carbono. Seja ela estando aqui ou se ela estivesse nesse carbono aqui, porque nesse caso eu iria começar a numeração da direita para a esquerda. Tá certo, pessoal? Nós temos ainda as quinonas, que são cetonas, né? Dicetonas cíclicas. Né? Então, tenho anéis cíclicos, onde eu tenho 2 cetonas, né? Quinonas, são dicetonas cíclicas, certo?
E aí, a presença dos aldeídos e cetonas em nossas vidas. Eu trouxe aqui alguns principais. Nós temos o aldeído fórmico, que é aquele aldeído mais simplesinho, tá? Que também é chamado de formaldeído ou metanol. Então, ele é um gás, ele é incolor, ele tem um cheiro bem característico e irritante, e ele é bastante solúvel em água. Tá? A solução aquosa, contendo cerca de 40% de formaldeído, ela é vendida com o nome de formol. Então, o nosso formol, né, que a gente conhece, ó, ele aqui, ó, conservando, né, cadáveres, é o nosso aldeído fórmico. Tá? Nós também temos o aldeído acético, que também é chamado de acetaldeído ou etanol, tá certo? Então, ele pode ser gás ou líquido, dependendo da temperatura ambiente. Ele tem cheiro forte, também é solúvel em água e é um dos responsáveis pela ressaca no outro dia, depois da ingestão de bebidas alcoólicas. Então, ele é responsável pelaquela sensação ruim da ressaca, tá? E ele também é responsável pelo cheiro irritante quando se liga o automóvel, dá aquela partida, dá aquela queima da gasolina, né, do combustível, não sai aquele cheiro forte, é o acetaldeído, tá certo? E o acetaldeído, ele é um dos piores poluentes produzido pelos automóveis, tá? E nós temos a acetona, gente. Todo mundo já ouviu falar de acetona, né? Que é vendido, utilizado para retirar esmalte. Então, a acetona comum é a nossa propanona, tá certo? Ela é bastante inflamável, ela tem aquele cheiro agradável, ela é solúvel em água, tá? E é um solvente orgânico, tá? Tanto que ela tira esmalte, ela também é utilizada para dissolver tintas, vernizes, extração de óleos, certo? Então, são os principais aldeídos e cetonas presentes nas nossas vidas, certo? A gente fica por aqui. Na próxima aula, a gente continua as funções orgânicas oxigenadas.